mas dia 18 já tem convidado, gente. O pessoal da Ferros. Retornando, então, ao grande expediente, vamos dar início. O secretário dessa mesa tem requerimentos a serem lidos. Muito bem, senhora presidenta. Bom, então temos aqui a indicação de número 315 do vereador Paulo Roberto Cabral. Ele requer seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie o asfaltamento da rua Josefino Macedo Rezende, no distrito de Cachoeira de Santa Cruz. Requerimento 073/2014, de autoria de todos os vereadores. Requeremos a Vossa Excelência, senhor presidente, na forma regimental, seja inserido em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Paulo Santana, dando disso conhecimento à família lutada. Requerimento 074, do vereador Carlitos Alves. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, seja convidado o senhor Luciano Piovesan Leme, secretário municipal de governo, para participar da próxima reunião, no dia 18 de novembro, às 18 horas, para falar aos vereadores sobre a documentação existente na Prefeitura sobre o mineroduto Ferros. Obrigado, senhor secretário. Está em discussão e votação as proposições avulsas. Pois não, vereador? Em discussão as proposições avulsas. Obrigado novamente. Uma indicação que fiz, Marilange, é de uma obra em início, Luciano Piovesan, quem encaminhou essa indicação, no Overdil, de uma obra que deu início na rua Doutor Brito, Rua dos Passos e Milton Madeira. Um pedaço da Milton Madeira, um pedaço da Rua dos Passos e a Doutor Brito. A obra em si está orçada em 1.283.000. O início da obra, atenção, do dia 4/7 desse ano para o término do dia 4/1 de 2015. A gente sabe dessa transição de prefeitos e tal, mas é só uma indicação com essa orientação. Peço algumas informações sobre esses processos, sobre metade pública, execução das obras, medição, e esse cuidado com o término também, o tempo de execução da obra. Muito obrigado e boa noite. Vereador Marcos Nunes, logo depois vereador Lidson Lenner. Obrigado, senhora presidente. A gente fez um requerimento, pessoal. Ontem, nós estivemos na Comissão de Finanças e Orçamento e, além de discutir questões orçamentárias, nós acabamos discutindo também o projeto de lei que entrou nessa casa, que modifica a questão da eleição do IMAS. E nós tivemos muitas dúvidas, né, na discussão desse projeto de lei. Primeiro, eu acho que é interessante o fato do projeto estar aqui para a gente discutir, só que é o seguinte, o assunto é tão complexo, viu? E aí eu estou falando de propósito, né, Mauro, que eu sei que você é uma das pessoas que foi eleita, inclusive, né, que candidatou, que teve muitos votos, estou vendo o Itamar aqui, e outros, né, eu discuto muito com a Rosângela aqui da Câmara sobre esse assunto. E tem uma série de questões que a gente queria colocar, senhora presidente, que não estão claras. Por exemplo, ontem, na discussão, que eu descobri que não há uma indicação do prefeito, né? A gente sempre, os rumores chegam para a gente
sempre que o prefeito é quem indica quem vai ser o presidente do IMAS, não obedece quem é eleito, etc. Porém, a gente viu também que a maneira como se faz, as 3 indicações, uma da PMV, uma da CMV, que é aqui a Câmara, e outra do SAAI, e os 4 eleitos, os 4 eleitos do município, sempre há uma articulação política que faz com que, às vezes, não é o democraticamente eleito que é quem assume a presidência, a diretoria, né, e a diretoria financeira. Então, nós temos uma série de detalhes. Eu tenho certeza que qualquer colega, né, quando pegar o projeto e dar uma olhada, a gente vai ter dúvida. E aí eu acho que nada melhor para nós que temos dúvida é chamar a parte interessada, a audiência para isso, para a gente ouvir, e aí, em cima disso, a gente discutir. Por exemplo, um dos pontos que nós consideramos, ou que a gente levantou, é por que do indicado ou eleito não tem ninguém do IMAS nem do IPREV. Tem dos 3 órgãos, já que são 5 órgãos, porque não tem do IMAS e não tem do IPREV. Outra coisa, aí pintou N sugestões que eu gostaria de debater isso cara a cara com quem é de interesse, que são os servidores municipais. Por que cada órgão não faz a sua eleição direta? E aí, ao invés de alguém indicar, é uma eleição direta e depois pode ser o colegiado. Enfim, eu acho, o Geraldo Deus Dedite e quem mais que me ajudou, Litson, né? Nós achamos que uma audiência pública ela é muito interessante para a gente poder debater esse projeto, para poder resolver essa questão e, assim, a gente conseguir fazer uma coisa que seja mais democrática, umas regras mais claras, né, para que a eleição do IMAS seja mais tranquila e não gere tanta polêmica como gera todas as vezes que tem essas eleições. É isso, viu, senhora presidente, que eu tinha para dizer. Muito obrigado por enquanto. Então, eu peço a vocês aí que aprovem o requerimento da audiência pública. Vereador, eu só queria me colocar, gostaria até que, nesse contexto, se colocasse o presidente da Comissão de Justiça e Redação, porque nós tivemos as mesmas discussões dentro da nossa comissão. Né? E chegou um momento que nós achamos assim, vamos levar para o plenário, porque nós também já levantamos essa questão também, até de se dar conta que no projeto, você nunca vai ter, como diretor do IMAS, como presidente do IMAS, ninguém da própria Câmara e nem do SAI. Né? Então, essa foi uma discussão nossa, do projeto do IMAS. Lembra? Sim. Isso que ele falou, nós discutimos dentro da comissão. A senhora, o Sávio e eu. E aí eu acho que realmente a gente tem que partir para uma audiência pública. Tá, obrigado. Então, eu acho que é isso. A gente vem aqui, todo mundo discute, colocamos as cartas na mesa e aí a gente fica mais fácil para essa casa votar aquilo que o servidor está querendo. É isso. Obrigado, viu, senhor presidente? Obrigado, então, vereador. Vereador Litson Lenner. O que me traz aqui, senhora presidenta, são as indicações 310 e 311. Bom, vamos por parte. 310 trata de uma solicitação, um pedido, para que seja dada manutenção na iluminação pública, que vai do trecho ali, Rua Nova, Romão dos Reis, até chegar próximo ali à Vila Elisa Ladeira, se não me engano, no Paraíso. Bom, a situação lá é que já existe, embora seja uma iluminação nova, né, já exista várias lâmpadas queimadas, várias lâmpadas que encontram-se o dia inteiro acesa e poste já danificado por batida. Né? Temos poste lá que já veio ao chão por causa de acidentes. Então, pedindo ao Executivo uma manutenção nessa iluminação, por questão de segurança, inclusive. A outra indicação, a 311, diz respeito à comunidade rural do Córrego São João. Lá estando em um mutirão que fizemos no penúltimo sábado, o Geraldo Fausto ainda era o chefe lá, inclusive fizemos um ótimo trabalho naquela comunidade, fazendo esse mutirão de limpeza, onde tiramos 8 caminhões de terra da via principal ali, mais 3 caminhões de entulhos
fogão velho, geladeira, colchão, sofá, etc. Então fizemos uma mutirão de limpeza ali e a população abraçou a ideia e estivemos lá para poder fazer, através de um pedido meu, esse serviço. Então os moradores estavam reclamando da situação de expansão de energia elétrica, expansão de número maior de casas atendidas com a energia elétrica. Lá é um local que está em rápido crescimento, né? Muitas casas estão sendo construídas e a CEMIG já está segurando o número de ligações, né, para atender aquela comunidade. Viu, Luciano Provenzão? O senhor que levou tantas melhorias para aquela comunidade, está aí, para a gente continuar o trabalho naquela região. Então, para a gente poder garantir que novas famílias que ali possam morar, possam ter também esse conforto da energia elétrica. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Mais um vereador Idelmino Ronivon. Nós estamos na discussão ainda das proposições avulsas. Muito obrigado, senhor presidente em exercício. Caros colegas, eu venho aqui pedir a aprovação de 3 indicações que eu faço nessa noite. A primeira em relação à AGP, que é a Academia de Gestão Pública, que é uma empresa que vende para os municípios software de logística administrativa. Né? Tempos atrás eu fiz um pedido em relação à Fundação Renata Zeredo, né? Recebi as informações a respeito dessa instituição, né? Também em relação ao software administrativo, de logística administrativa, e agora eu venho pedir da AGP, uma vez que ambas empresas prestam praticamente o mesmo serviço no município. Só para deixar bem claro, na verdade, foram contratadas na administração passada, né? Até fiquei aqui levantando alguma suspeita, porque termos 2 empresas contratadas para prestar o mesmo serviço. Então, em relação à AGP, eu estou pedindo cópia do contrato firmado com a AGP, né, Academia de Gestão Pública, e também os valores firmados em contratos, né, e também tempo de validade desse contrato. A intenção é realmente saber se o serviço que a AGP vende para o município de Viçosa está sendo realmente colocado em prática. E uma outra indicação é em relação, ao vereador Geraldinho, a RDV, que é o relatório de veículos. Né, chegou até o conhecimento desse vereador que funcionário do município, não necessariamente tendo a total autorização em relação a pegar carro do município para poder fazer viagem, estava, sim, fazendo uso do veículo, levando pessoas a Belo Horizonte, e, inclusive, até recebendo diária, né, para poder fazer isso, sem, na verdade, ser a pessoa de maneira oficial a poder fazer esse procedimento. Bem, volto a dizer também, isso feito em 2013, né, e também em 2014, então relacionado à administração anterior. Mas para que, então, fazer esse levantamento de informações sobre algo, né, que já foi no ano passado e aconteceu durante esse ano? Aconteceu, deixa para lá? Não, eu acho que a intenção nossa é fazer o levantamento a respeito disso, exatamente para coibir novamente essas ações. Né? Eu acho importante a gente resguardar aquilo que é correto dentro da administração. E um outro ponto, eu pedi, no início desse ano, cópia do processo licitatório, vereador Marcos Nunes, que culminou com a contratação da empresa para fazer o projeto lá da Escola da Barrinha. Eu tinha feito esse pedido lá no início do ano, chegou a vir para mim cópia desse processo licitatório, só que, para minha surpresa, ele veio incompleto, de tal maneira que impossibilitou que eu fizesse, então, a verificação se o processo licitatório tinha sido realmente feito de maneira legítima, de maneira correta. Então, nessa noite, eu estou pedindo novamente à atual administração, né, que mande para essa casa cópia do processo licitatório, que culminou com a contratação da empresa que fez, então, o projeto da Escola da Barrinha.
Vereador Geraldinho da Violeira. Muito obrigado pela parte, senhor vereador. E parabenizar, né, pela iniciativa e dizer que, mesmo que for um montante grande de documentação, que a administração nos acompanhe, que não venha com a mesma resposta que a administração, dizendo que era muito documentos, que era inviável, que ela possa nos deixar ver essa documentação presencial. E outro parte da sua indicação é contra a empresa de logística, que, infelizmente, o que você vê mais, que a empresa não é atuante, que falta pneu para ambulância. Olha que você vê o ponto que chega. Obrigado, vereador Geraldinho da Violeira. Então, peço aqui aos demais colegas, né, a aprovação dessas 3 indicações nessa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador. Vereador Éder Evangelista. Boa noite, senhora presidente. Em nome da qual cumprimento a todos da mesa, meus nobres colegas, ao público presente e aos que nos assistem e nos ouvem. Bem, eu venho aqui falar da indicação 312, manutenção dos veículos da Polícia Militar e Polícia Civil. Há 2 semanas atrás eu fiz uma solicitação aqui que passasse Viçosa para batalhão. A Polícia Civil tem 11 veículos parados, professor Edelmiro. A Polícia Militar, não sei nem a quantidade, que eu só fiz o levantamento que tem vários veículos parados. 6. Agora, 6 viaturas paradas. 6 viaturas paradas. Agora, eu pergunto, eu faço um pedido para que se passe aqui para batalhão. O que vai adiantar passar para batalhão se não existe uma manutenção dos veículos? É responsabilidade do município. Não é responsabilidade do município? Mas não existe um acordo? Vereador, existem convênios, né? Tudo bem. Mas eu sei até quando... Tudo bem, mas alguém não está cumprindo com o seu papel. Ou não está aguentando... Não sei a responsabilidade de quem, mas alguém não está cumprindo com o seu papel. Então, o que acontece? A gente cansa de criticar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Mas de que forma que eles vão trabalhar? A pé, de bicicleta, velocípede? Então, é uma coisa que... Já tive uma conversa com o prefeito, ele demonstrou boa vontade de estar olhando essa situação, essa parte aí. Mas precisamos de tomar providência urgente, porque está um caos o deslocamento da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, peço encarecidamente, de quem for responsabilidade, que tome providências, porque existem veículos lá, João Josino, que falta trocar pastilha. Puxa vida. Pois não? Bem rapidamente, obrigado pela parte, senhor vereador. Só lembrar, né, a todos, primeiro parabenizar o senhor pela colocação, que essa demanda em relação às polícias é uma demanda, na verdade, de esfera estadual. Né, e o município, dentro das suas possibilidades, vem auxiliando, né, às vezes a questão de combustível, às vezes auxiliando com reparo nos automóveis. Então a gente tem que realmente fazer essa cobrança em nível estadual, né, uma vez que é uma demanda, a responsabilidade é total. E, na verdade, a gente sabe que não é só Viçosa, outros municípios estão nessa mesma situação, mas a gente tem que apontar realmente quem é o responsável, né, por dar manutenção às polícias, que é o governo estadual. Obrigado. Porque, mas, na verdade, essa manutenção ela vinha sendo feita pelo município. Há mais de 6 meses, essa manutenção foi cortada. Então, eu peço encarecidamente, peço aí ao secretário de governo que ele se encontra, que possa dar esse suporte à polícia, porque precisamos da polícia, que nós, sem a polícia, a coisa já está feia com a polícia, da forma que se encontra. Se não der um subsídio melhor para ela, como que faremos? Pois não? Vereador, obrigado pela parte. Realmente a situação não é fácil, o número de viaturas vem aumentando, e com isso a manutenção também aumenta. Sem dúvida nenhuma, é dever e obrigação do Estado. O município está aí como parceira, através de alguns convênios, mas existe o limite de gasto para o município também, né, que o município é o menor de todos. Né? E com relação à questão do batalhão, hoje, por ser companhia, aqui em Viçosa, a 97ª,
ela é subordinada ao batalhão de Ubar, que é para lá que vai o recurso. E aqui é através de pedido, é através de solicitação do comandante daqui para lá, que vem ou não o recurso. Se passando a batalhão, o recurso vem direto para o batalhão, direto do governo para o batalhão. Não tem esse caminho a percorrer, entendeu? Então, realmente, aumenta, sim, a capacidade de aquisição para o município, vamos dizer assim, se vier a ser batalhão. Inclusive, recentemente, eu participei de uma vaquinha para comprar um pneu para moto patrulha. Mas em caráter de emergência... Uma parte. Pois não? Na verdade, esses convênios que o Estado faz com a Prefeitura, sempre finalzinho de ano, vence os contratos nas lojas, né? Venceu, não tem como assim, adquirir mais peças. Inclusive, até carro da Prefeitura mesmo, umas peças, até peça básica, e eles não têm como comprar sem licitação. Por isso que, às vezes, não está fornecendo para a polícia. Tendo o contrato direitinho, a licitação, tudo aberto, as lojas já fornecem essas peças sim, tá? Pois é, mas sabendo a dificuldade do município, nós sabemos a dificuldade, tá? Mas se é de responsabilidade do governo estadual e ele não faz o seu papel, então se o município puder contribuir para que a polícia não fique sem os veículos para locomoções dela, que dê esse apoio. Na okay? verdade, obrigado, o município ajuda demais, viu? Demais. Ok, não estou dizendo que não ajuda, João, só estou dizendo que tem 6 meses que o município não está contribuindo, eu entendo a dificuldade. Só que tem 6 meses que não está contribuindo e o governo do Estado nada faz. Obrigada, vereador. Mais alguma discussão nas proposições avulsas? Em votação. Pois não, Heloísa. Fica à vontade. Boa noite a todos, senhor presidente, senhora presidenta, o chefe de governo, Luciano Provezan, e todos aqui presentes, todos os vereadores, e a todos que nos assistem e todos que nos ouvem. A minha indicação hoje é a questão de justificar os nobres vereadores e presente a sessão diante do descasso público com a Rua situada na Avenida das Arábias. A rua esta que não está pavimentada, necessitando de providências urgentes, pois, ao período de chuva, pois o período chuvoso desce muita lama nas ruas próximas e dificulta a passagem dos pedestres. Além do mais, a Rua serve de via de passagem para todos os moradores do bairro Vale do Sol. Para a Avenida das Arábias, dando acesso ao bairro Santa Clara, Nova Viçosa, sendo certamente uma grande válvula de escape para retirar o trânsito do centro da cidade. A Rua Maria Cristina necessita de uma reestruturação e de limpeza. Este que é o meu requerimento de hoje, falando sobre a Rua Maria Cristina e da Rua Obrigado. Uma parte, Heloísa. Só para essa Rua Maria Cristina, onde que ela fica direito? É aquela rua principal? No bairro Vale do Sol. Tá, mas é aquela rua principal? Só para me localizar. É a principal. Ah, sim. Aquela que atravessa ao lado de baixo da linha. Lá de baixo da linha. Ao lado de baixo da linha. A de cima também tem o mesmo nome. Lá é a Avenida... Não, Rua Maria... Cristina. Não, Maria Cristina é de baixo. Ao lado de baixo da linha ali. Não, só por questão de curiosidade, que eu conhecia a de cima também como Maria Cristina, e ela já é asfaltada, então é a de baixo. Não, dali é asfaltada, é a de baixo. É de baixo, tá? Certo. É porque existe esquerda e direita ali, deve ser por isso, deve ser o mesmo nome. Porque tem aquela da esquina que vira ali a venda do Vale do Sol, né? Ótimo, parabéns pela ali que está precisando da reestruturação, tá? Ok, parabéns pela indicação. E de limpeza.
Porque os pessoal que limpa lá, mas limpa um dia sim, um dia não. Falou, obrigada. Obrigada, vereadora Heloísa. Vereador Paulinho Brasília. Hoje nós estamos nas proposições avulsas rendendo. Olha só, eu sinceramente, eu tenho certeza que o vereador Edenilson, companheiro, amigo, somos de partidos diferentes, mas compartilhamos de pensamentos iguais em relação à situação de nossa cidade e principalmente também em relação a São José do Triunfo e Cachoeirinha. Em relação à indicação número 315 que eu fiz sobre a rua Josefino Macedo Rezende, que é de Cachoeirinha, no qual o vereador Edenilson e a sua família faz parte, embora ele mora lá em São José do Triunfo, e o vereador Edenilson já várias vezes falou em relação ao asfalto, enfim, a se dar um jeito em Cachoeirinha, já está na hora. Quero aproveitar a presença aqui do secretário de governo, Luciano Pelvezan, e pedir uma atenção especial, porque o vereador Edenilson e eu já não aguentamos mais Cachoeirinha e São José do Triunfo, onde nós moramos, falarem que nós não conseguimos e não fazemos absolutamente nada pelo bairro. Nós não fazíamos e não conseguíamos absolutamente nada para o bairro porque havia um bloqueio em relação ao nosso nome. Isso é coisa do passado. O passado morreu. Então, eu penso agora... Sr. Paulinho, pois não? Uma parte. Não só os senhores, né, na questão não é o bloqueio, que com relação a Amoras, a minha região também, sim, Nova Era, nada foi feito. Então não foi feito nada para vereador nenhum. Então, não exceto o bairro João Brás, que foi pois não? feito. Mas, enfim, eu quero aqui... Só Sávio foi contemplado. Por que eu estou falando isso? Até para dar um esclarecimento à população lá do nosso bairro. Porque ficam falando que a gente não faz nada. Não é bem assim não, gente. A gente trabalha, a gente está aqui e tal, faz as solicitações. E eu penso agora que os bairros, o secretário vai estar aqui em breve também estará em nosso programa fazendo alguns esclarecimentos, estarão falando sobre recursos que estão chegando para o asfalto, assim como vários bairros foram contemplados em gestões anteriores. Então, peço para que os senhores aprovem o nosso requerimento para que Cachoeirinha, agora, neste momento, seja contemplado, porque realmente está uma vergonha andar em Cachoeirinha. Palavras do prefeito Ângelo Schecker no último domingo. Obrigada, vereador Paulinho Brasília. Agora sim, vamos para a votação das proposições avulsas. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário, vereador Lidson Lenner, vamos então dar continuidade e vamos aos projetos. Sim, senhora. Senhora presidenta, nossa pauta está enxuta para o grande expediente. Temos aqui apenas 2 projetos para apreciação e votação. Inicialmente, projeto de lei 090/2014, em primeira votação, de autoria dos vereadores Helder Evangelista e Idelmino Ronivon. Altera o artigo 131 da Lei 1574/2003, que dispõe sobre o Código de Posturas do município. Projeto em discussão. Nós temos agora novos cartazes no plenário, que não são os cartazes do pequeno expediente, que era de água. Agora, da questão da Ferros. Agora são as pessoas que trabalham no comércio. Até o Papa é a nosso favor. Até 22h04. 22 horas. É o H, ele é 4, não, Marilene. Até 22 horas. Já é escravidão. Não para o trabalho. Vereadores, nos apoiem. A família agradece. Para eles, não. O vereador, deixa eu parabenizar quem fez esses cartazes aí, muito bem escrito, extremamente muito bonito. Bem feito. Está parecendo os cartazes do... Muito bonito.
Do São os Bahamas, mesmos né? cartazes dos Supermercado. supermercados. Do supermercado. Parabéns e pode ter certeza que essa casa recebe vocês com muito orgulho e eu sigo o que eu prometi na audiência pública. Não fiz mais compras aos domingos nos supermercados, como eu prometi. Pois não, vereador? O vereador Paulinho Brasília quer fazer uma pergunta antes. Não, mas é em relação àquele projeto e também em relação ao que eu falei agora há pouco, que vocês não estavam presentes, sobre o horário do Natal, que o Brustolini, o senhor que está ali, solicitou que nós comentássemos sobre isso hoje. O encontro entre o sindicato dos servidores, dos comerciários e também o sindicato patronal para decidir em relação ao horário do Natal esse ano, né? O horário de fim de ano, como é que vai ser, que ainda não foi discutido. Então, vereador, e também presidente da Comissão de Direito do Consumidor, eu vou pedir que o senhor se reúna junto com o vereador professor Idelmino e vereador Helder Evangelista, que são os proponentes da lei, e que possam chamar essa discussão, até uma primeira discussão em relação a isso. Pode ser? Então, não, aí vocês combinam entre vocês. Vamos para a discussão do projeto? Pois não, vereador Helder, fique à vontade. Cumprimentar aqui, já cumprimentei a todos, cumprimentar aqui meus amigos, inclusive alguns que trabalharam comigo, né? Tive o prazer de trabalhar com eles. Eu achei uma matéria muito interessante na internet hoje e gostaria de ler para todos. Trabalho aos domingos, nem emprego, nem vendas. A abertura do comércio aos domingos só agrava a realidade muito dura já vivida pelos trabalhadores do comércio. Jornadas de trabalho excessiva, estresse e saúde debilitada. Essa realidade tão próxima de todos nós e a experiência de outros países alertam a abertura do comércio aos domingos, que é realmente um grande equívoco. Se queremos estar inseridos na modernidade, precisamos, no mínimo, estar bem informados. Em muitos países considerados desenvolvidos, a abertura do comércio aos domingos e feriados é um episódio ultrapassado e que foi considerado desastroso para toda a sociedade. Na Europa, por exemplo, a maioria dos países com forte movimento turístico tem apenas as áreas prioritárias para o atendimento ao turista em funcionamento aos domingos. Na Holanda, na Áustria e Grécia, o comércio simplesmente não abre aos domingos. Já na Alemanha e na Espanha, há um número máximo permitido para a abertura aos domingos. Na Alemanha, de 4 domingos por ano, e na Espanha, 12. Gostaria de pedir silêncio, por favor, está me atrapalhando aqui, por favor. Na Bélgica, o comércio permanece fechado, abrindo excepcionalmente algumas lojas. O que podemos dizer disso? Parece que a modernidade considerou esse assunto prejudicial à família e até à economia, porque a desarticulação social tem um preço muito alto. Além disso, a abertura do comércio aos domingos não gera empregos, como defendem algumas entidades. A quantidade de contratações é irrisória. A análise do desempenho do comércio aos domingos demonstram que a abertura dos estabelecimentos nesse dia é um grande equívoco, porque não há aumento nas vendas, não há contratação de trabalhadores, os funcionários que já trabalham nas lojas e estabelecimentos diversos não recebem mais pela atividade dominical. Para abrir aos domingos, a maioria das empresas trabalha com revezamento de funcionários, gerando um excessivo número de hora extra por pessoa. Durante a semana, nos dias de menor movimento, habitualmente de segunda a quarta-feira, os comerciários trabalham às 8 horas diárias, ou até um pouco menos. E nos dias de pico, de quinta a sábado ou domingo, trabalha-se o quanto for necessário para atender o público. O resultado disso é que um trabalhador do comércio chega a trabalhar jornadas semanais de 48 a 56 horas, que acarreta esgotamento físico, mental, pouco convívio familiar, nenhuma condição de lazer, nem tempo para expressar a sua religiosidade.
dificuldade de acesso ao conhecimento e progressão na carreira. Mas não é só isso. Os pequenos comerciantes também perdem porque não têm condições de concorrer com as grandes redes e são obrigados a fechar as portas e demitir funcionários, agravando ainda mais o problema do desemprego. Muito se fala que o funcionamento do comércio aos domingos aumenta as vendas, o que também é um grave engano. O que aumenta de verdade as vendas é dinheiro no bolso do trabalhador e não um dia a mais para comprar. A decisão de abertura ou não do comércio aos domingos tem grandes reflexos na sociedade, afinal fere gravemente o convívio familiar e causa mais desarticulação social e problemas na saúde do que qualquer outra coisa. Eu tenho pouco tempo ali. Nós aqui não temos como intervir nesse aspecto. A database dos funcionários do comércio é dia 1º de janeiro. Hoje são 11 de novembro, até hoje não se sentaram para discutir o aumento do salário deles, que teria que ser em janeiro agora. Isso vai ser discutido lá para março, de março, abril para frente, onde que eles vão receber em julho, agosto, setembro, que eles vão ter o reajuste salarial deles. O que é isso, gente? Por que a classe dos funcionários dos supermercados, dos comércios, são tão desvalorizados dessa forma? Eu disse aqui que quem trabalha no comércio trabalha em regime de escravidão. E nós pudemos ver uma placa ali, e em cima da matéria que eu puxei, só um minutinho, por favor, para concluir. Em cima de uma matéria que eu puxei da internet. Então não falei nenhuma mentira. O sindicato dos funcionários, dos empregados, até hoje não sentou. Aliás, minto. O patronal até hoje não sentou com o presidente do sindicato dos funcionários, dos empregados, para poder discutir o final de ano. E hoje ele recebe por e-mail, inclusive aqui, já dizendo a forma que tem que ser feita. Ou seja, o presidente do sindicato, então, está ali para quê? De fantoche? Não. Não está. Ele está ali para poder sentar e discutir o que é de bom para todos ali, em conjunto. Tá certo? Ô, Hélio, você me pediu para ler, mas não vou poder ler os horários, porque o meu tempo se excedeu, tá? Mas eu tenho aqui em mãos, quem quiser ter acesso, tá? A covardia. Inclusive, está deixando bem claro aqui, domingo liberado. Eles decidem. Eles próprios decidem a vida dos funcionários. Tá certo? Então, temos que mudar. Peço a vocês a aprovação dessa lei, que o nosso objetivo realmente é fechar os domingos. E, se quiserem, que entrem em convenção coletiva e cheguem a um acordo com os empregados. Uma parte, rapidamente. Eu sei que seu tempo acabou. Uma parte. Eu não entendo sobre a matéria. Vossa Excelência, inclusive, já trabalhou no comércio. Vossa Excelência defende muito bem a classe. Eu parabenizo Vossa Excelência por isso. Para que estes horários tivessem sido aprovados, eles deveriam ter, sim, se reunido com o sindicato do comerciário. Tem. Sim, e não fizeram isso. Não fizeram. Não, vão fazer, mas já chegaram a acordo aqui, ó. A Casa do Empresário juntamente com o Ricardo. Sim, mas aí o sindicato aprova se quiser. Aprova se quiser. Então, pronto. Aprova se quiser, mas é um absurdo, Paulo, eles quererem tomar a decisão nas costas do sindicato. Sim, concordo. Obrigada, vereador. Fará uso da palavra vereador Lidson Lenner. Logo depois o senhor. Tem mais tempo que eu leio? Senhora Presidenta, muito obrigado. Parabéns, vereador, ilustre vereador Helder Evangelista, pela defesa à aprovação desse projeto. Parabenizar e cumprimentar todos que aqui estão, também os comerciários que aqui estão, vamos dizer, seu líder maior, o Hélio Brustolini, presidente do sindicato, que representa muito bem os senhores e as senhoras. E parabenizar também, se existe, mas aqueles comerciantes que ouvem seus colaboradores, né? Aqueles que dão ouvido à opinião de seus colaboradores também. Pois não, Helder? Sim, senhor. Vou falar de uma vez, então. Então, o Helder colocou aqui também, continuando com a fala dele, cidades vizinhas aqui que não abrem o comércio aos domingos.
Bom, Cataguases, Ubá, Leopoldina, Além Paraíba, Rodeiro, Rio Pomba, Muriaé. São cidades que já... Bom, fala dos outros, fico meio perdido, né? Algumas, né? Muito bem. Enfim, eu conheço um grupo de colaboradores de uma empresa que chegaram para o seu patrão, o comerciante, e passou a insatisfação de ter que trabalhar aos domingos. É um caso só que eu conheço, Hélio. Eu não sei se existe outros. E, dando ouvido ao pedido de seus colaboradores, ele aderiu em não abrir mais o comércio aos domingos. Eu não sei se tem mais um caso igual a esse, que é lá do Ricardo, do Mercado de Nova Era. Perguntei para ele, mas por que não vai abrir mais aos domingos? Não, porque meus funcionários, meus colaboradores pediram isso, reivindicaram isso, e eu os atendi. Então, parabenizo aqueles que dão ouvido a seus colaboradores, pois, se existe comerciante rico, hoje, são seus colaboradores, seus funcionários que o tornam. Porque sem eles, eles não são ninguém. Eles precisam dos colaboradores. Então, parabenizo mais uma vez a todos que estão aqui, trouxe os cartazes, ao sindicato que defende muito bem, a todos vocês. Bom, vou ler aqui o que a EDA pediu. Conforme solicitado, segue anexo, dia 1º/12 ao dia 12/12, segunda a sexta, de 9 às 19, que é o horário que está determinado, é isso? Vai sentar. Tá, isso aqui então é um pedido da casa do empresário. Certo, então tá bom. O pedido é o seguinte: de 1º/12 a 12/12, de 9 às 19, dia 13/12, de 9 às 13, que é um sábado, dia 15/12 a 19/12, de 9 às 20 horas, dia 20/12, sábado, de 9 às 18 horas, dia 21/12, domingo, liberado, dia 22/12 ao dia 23/12, segunda a terça, de 9 às 20 horas, dia 24/12, quarta-feira, Natal, véspera de Natal, perdão, de 9 às 21 horas. Só faltou pedir para o Natal também, né? Dia 26/12, sexta-feira, de meio-dia às 19 horas. E dia 27/12, sábado, de 9 às 13 horas. Dia 29/12 ao 30/12, de 9 às 19 horas. Dia 31/12, quarta-feira, de 9 às 13 horas. E a partir do dia 2, segue normalmente. Então, conta com o meu voto para apoiar os senhores. Obrigado. Vereador Idelmino Ronivon, são tantas informações aqui que chega. Muito obrigado, senhor presidente de exercício. Quero primeiramente cumprimentar o senhor Hélio, na pessoa de quem eu cumprimento os demais colegas e trabalhadores dos supermercados, e quero chamar a atenção dos demais colegas, vereadores, para o fato de que nós temos aqui um pequeno número de trabalhadores dos supermercados, e aí vocês podem até estar achando estranho, diante de algo tão importante, por que nós estamos com pouca representabilidade aqui por parte da categoria? É porque, nesse momento, meus colegas, até 10 horas da noite, praticamente todo mundo está dentro do supermercado, ainda trabalhando, fecha-se o supermercado, muitos ainda ficam repondo mercadoria para o dia seguinte. Então, a gente sabe que vocês estão aqui até como guerreiros, uma vez que já teve uma jornada muito grande de trabalho, e estão aqui fazendo valer realmente um direito de vocês, que é a luta por melhores condições de trabalho. Senhora presidente, eu quero aqui, inicialmente, complementar alguns pontos na fala do vereador Helder. Parabenizo o senhor pela ocupação de tribuna de maneira muito brilhante. Eu quero fazer aqui uma discussão um pouco mais política desse projeto. Primeiro, dizer o seguinte:
Esse projeto de lei 090, né, que está entrando hoje para a primeira votação, ele dispõe, então, sobre o horário de funcionamento de hipermercados e supermercados. Primeiro, esse projeto ele revoga a Lei 2.353 de 2013. Né? Essa lei de 2013 alterou o artigo 131 do Código de Postura. Né? Esse artigo 131 falava o seguinte: por motivo de conveniência pública, poderão funcionar em horários especiais os seguintes estabelecimentos. 1. Varejistas de frutas, hortaliças, aves e ovos, nos dias úteis, de 6 horas às 22 horas, e nos domingos e feriados, de 6 às 12 horas. 2. Varejistas de peixes, açougue e carnes frescas, nos dias úteis, de 6 às 19 horas. Nos domingos e feriados, de 6 às 12 horas. Veja que esse artigo 131, ele nem fala, né, a respeito de funcionamento de mercados. O ano passado, né, quando a gente aprovou a Lei 2.353, inclusive em plena conversa com o Sindicato dos Funcionários, várias vezes a gente reuniu aqui, né, seu Hélio, para poder tratar disso, nós aprovamos lá em 2013 a alteração desse artigo 131, que ficou com a seguinte alegação, seguinte abordagem, né, que o estabelecimento, ficou estabelecido, aliás, que o funcionamento de supermercados e hipermercados aos domingos seria de acordo com o que fosse estabelecido em convenção coletiva. E que os pequenos comércios, no caso mercearias, açougues, frutarias, poderiam funcionar aos domingos, desde que fosse com mão de obra familiar, sem nenhum funcionário contratado. Aprovamos aqui, né, achávamos que estávamos saindo daqui, né, vencedores da discussão, só que aí, meus nobres colegas, o sindicato patronal se recusou a sentar com a categoria e discutir o funcionamento dos mercados aos domingos. Dessa maneira, né, não assinando a convenção coletiva com essa alteração de não trabalhar aos domingos, né, automaticamente a lei não foi colocada em prática. Então, o que nós estamos fazendo hoje, né, ao aprovar essa lei 090? Nós vamos estar determinando o fechamento dos mercados aos domingos, com a seguinte ressalva, né, desde que qualquer alteração nesse sentido fique acordado em convenção coletiva. Então, ao votar essa lei hoje, aprovando essa lei, meus colegas, para ficar bem claro, nós vamos estar determinando o fechamento dos mercados aos domingos. Aí você pode virar para mim e falar assim: Edelmino, mas dessa maneira a gente vai estar travando, então, né, o crescimento de Viçosa, vai estar travando, né, o direito de compra do cidadão. Olha, eu acho que mais importante de qualquer discussão é exatamente a saúde do trabalhador, e a gente tem que se posicionar exatamente a favor daquele lado que é mais fraco, que a gente entende que é o trabalhador do comércio. Aí eu quero colocar para vocês o seguinte, né? Pode vir a funcionar domingo? Pode. Quando? Quando for acordado na convenção coletiva. E, inclusive, né, Helder Evangelista, se o sindicato patronal tivesse sentado com a classe trabalhadora, com o sindicato, e feito a negociação sobre os horários de funcionamento, inclusive teria até colocado em discussão o funcionamento agora dos comércios no final do ano, né? E isso não foi feito. Então, peço aos colegas aqui que vote favorável a esse projeto, para a gente realmente fazer valer o direito do trabalhador. Agora, doutor Hélio, o que vai acontecer? Quem vai vir procurar para poder sentar na mesa de negociação, né, não vai ser vocês atrás do sindicato patronal. Vai ser o sindicato patronal atrás do sindicato dos trabalhadores. Com esse projeto, nós estamos dando força, né, de negociação para o sindicato dos trabalhadores. Então, aí agora está com vocês, né, esse direito de negociar se trabalha aos domingos ou não. Só uma parte rapidinho. Pois não. Você completou que eu ia a pergunta, aliás, o complemento que eu ia fazer, que realmente agora o patronal com certeza ele vai sentar com vocês para negociar.
Porque esse projeto passando está definitivamente fechado o comércio aos domingos. Tá? Então, eu tenho certeza que agora sim, agora eles procuram vocês para conversar. E quem sabe assim, o aumento de salário saia como tem que sair, que é na data básica, é 1º de janeiro. Professor, muito obrigado. Deixa eu só complementar mais um detalhezinho, senhora presidente. Em relação aos pequenos comércios de bairro, né, continua aquele ponto do projeto anterior que a gente aprovou em 2013. Os comércios de bairro continuam funcionando aos domingos, as mercearias, desde que seja com mão de obra familiar, que não tenha nenhum trabalhador contratado dentro do estabelecimento. Dessa maneira, a gente acaba também criando condição para que os comércios de bairro, né, tenha também a oportunidade de trabalhar e ter também a sua margem de lucro dentro daquilo que o mercado ele não vai poder mais a partir, espero, né, daqui a alguns domingos, não mais abrir. Né? Então, valorizando também o comércio dos bairros. Obrigado, boa noite a todos. Senhor vereador, queria só dar uma parte. Posso ainda, presidente? É só na questão, né, da fiscalização, porque muito se fala nessa questão do âmbito familiar e isso às vezes não acontece uma fiscalização efetiva, né? Então, assim, tem 3 anos que eu trabalho, eu tenho um comércio pequeno no bairro que eu moro, eu trabalho sozinho, né, igual está sendo colocado na lei, e muitos comércios não se aplicam a isso, enfim, que seja também, que tenha uma fiscalização efetiva para que essas pessoas não sejam exploradas, e a gente está de acordo com o projeto. Obrigado. Senhora presidente, eu sei que já está passando um pouco do limite aqui da minha fala, mas, inclusive, o próprio sindicato, ele tem essa possibilidade de fazer essa verificação se o trabalhador que está lá dentro do comércio é realmente, né, do âmbito familiar ou ele é um funcionário contratado. Né? Inclusive, o vereador Helder Evangelista, né, já conversou comigo agora há pouco, né, a gente gostaria, senhora presidente, eu e o vereador Helder Evangelista, que abrisse uma extraordinária para a gente aprovar hoje, né, esse projeto, sair daqui já com essa vitória para a classe trabalhadora do comércio. Obrigado, boa noite a todos. Até partindo do princípio, vereador, que a classe, às vezes, se a gente joga o projeto para a semana que vem, às vezes nós não temos a mesma mobilização de hoje. Né? Então, acho que é importante aprovar o projeto dentro da mobilização. Vamos colocar o projeto primeiro em primeira votação. E depois, a pedido do vereador Helder Evangelista e Delmino, nós fazemos o pedido para o plenário. Então, em primeira votação, projeto de lei 090, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Vamos lá. Senhora presidenta, temos agora o projeto de lei 092/2014. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Revoga a Lei Municipal 1891/2008 e dá outras providências. Esse projeto de lei é de autoria do senhor prefeito municipal, Ângelo Schecker. Vereador, projeto em discussão. Vereador Sávio José. Obrigado, senhora presidenta em exercício. Meu boa noite a todos e todas. Não tive a oportunidade ainda de usar a tribuna. Enquanto o prefeito, o vereador Marcos Nunes, ainda não tem líder nessa casa, eu fui incumbido de defender esse projeto, mesmo porque esse projeto ele é fruto de um projeto anterior de minha autoria, que os senhores e as senhoras vão lembrar, quando a gente colocou a necessidade de ter provas nos processos simplificados, processo de seleção simplificado. Naquela ocasião,
os senhores e as senhoras vão recordar, nós passamos por um processo seletivo simplificado na saúde que foi muito questionado. E esse tal processo, na ocasião, ele só teve a prova de títulos. E aí, vereador Helder, eu pedi a essa casa, e os senhores e as senhoras atenderam a esse chamado, para que nós respeitássemos a Constituição Federal e que as provas de processo seletivo simplificado tivessem, no mínimo, títulos e prova, que é o que a lei federal manda. Bem, assim que assumiu, o prefeito Ângelo Schecker me chamou no gabinete, junto com a procuradora Letícia, para me passar uma situação. Alguns contratos, onde existe quebra de contrato na vigência deste, impossibilitava a questão das provas e títulos. Então, vou dar um exemplo aqui para ser bem claro. PSF. Tinha um médico contratado no PSF para um contrato de 2 anos. Com 1 ano, ele, por qualquer motivo, abandonava o PSF. Para o município, ficava muito oneroso e com tempo muito grande fazer um processo seletivo simplificado com provas e títulos para contratar um novo médico. E aí quem saía mais prejudicado numa situação como essa era a própria população, que ficava desassistida daquele profissional. Então, o prefeito me passou essa situação, eu reuni com a procuradora e com o estagiário da procuradoria também, o Marcelo, nós conversamos e chegamos, então, a esse modelo de projeto de lei que aqui está hoje. Ele tem algumas mudanças sutis, mas, na sua essência, ele permanece o mesmo, por zelar pela transparência, pela lisura e pela publicidade do processo. São algumas as modificações. A mais central delas é essa que eu coloquei aqui para os senhores e para as senhoras. Quando houver quebra de contrato, o processo seletivo pode ser só por títulos, quando houver quebra da vigência do contrato. Quando o contrato tiver o seu fim, aí sim o município tem que se programar para fazer uma prova para fazer uma seleção com provas e títulos. E eu fiquei muito satisfeito do prefeito Ângelo Schecker me falar que ele está programando já de 2 em 2 anos, vereador Lidson, vai ter um processo seletivo simplificado para todas as áreas da prefeitura. E nesses processos, o secretário Luciano está aqui, ele pode confirmar isso, vai haver também quadro de reserva. Então, suponhamos que tenhamos lá 4 vagas para enfermeiro. Você seleciona os 4 melhores colocados e tem mais 3 no cadastro reserva. E aí, se tiver, por ocasião de algum desencontro, alguma vacância, você contrata o cadastro de reserva. Então, eu acredito no seguinte, quando nós, vereadores, chegamos aqui para fazer uma lei, eu tenho certeza que nós temos as melhores das intenções. Mas nós temos que também ter a humildade de ver se essa lei é execuível ou se não é execuível. Se chegou na prática e a lei inviabilizou algum serviço do município, eu não tenho problema nenhum de subir nessa tribuna e pedir para os senhores que aprovem uma lei que, em um ponto, está indo contrário da minha proposição passada, mas que nós vimos que na prática não deu certo, então nós estamos aqui para reconhecer essas falhas e o município não pode pagar por isso. Então, eu peço aos senhores e às senhoras que aprovem esse processo. Mais uma vez, a sua essência de transparência e de lisura não se perde, é uma adaptação à situação real. E como o vereador professor Edelmino pediu uma sessão extraordinária para aprovar o projeto anterior, eu também peço que esse projeto tenha uma sessão extraordinária, para que isso já saia daqui hoje aprovado e a gente consiga normalizar os serviços prestados pelo Executivo. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador Sávio José. Então, o projeto está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Tanto o vereador Helder
Helder Evangelista, vereador professor Idelmino e vereador Sávio José pediram extraordinária para aprovação do projeto 090 e aprovação do projeto... Qual é o número do outro projeto? 92. 92. Então, vou colocar em votação a extraordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Nós faremos uma extraordinária para votar os dois projetos. Mas, para a gente seguir o regimento interno, também faremos o término do uso da tribuna para, assim, depois, continuarmos, partir para a extraordinária. Então, vereador para o uso da tribuna, vereador professor Idelmino, vereador Marcos Nunes, logo depois, vereador Edenilson. Questão de ordem. Nós já estamos na reinscrição, não, né? Na inscrição. É porque na primeira reinscrição seria o Helder que pediu porque umas fotos não haviam chegado, não é isso? Não chegaram. Então nós estamos ainda na inscrição, né? Ok. Nós estamos na inscrição. Não estava, não. Muito obrigado, senhora presidente. Eu retorno a essa tribuna para tratar de dois assuntos. Primeiro, eu quero aqui parabenizar o Poder Executivo em relação à abertura do concurso público para a educação. Então, foi noticiado pela mídia escrita do município que, no início de 2015, do dia 5 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, vão estar abertas as inscrições para o concurso público. Aquele concurso público que lá em 2012 foi suspenso, não aconteceu em 2012, não aconteceu em 2013, não aconteceu em 2014 e vai ser aberto, então, agora para 2015. E as provas serão realizadas no dia 8 de março. Eu estou fazendo questão de ocupar essa tribuna e parabenizar o Poder Executivo nesse sentido, porque esse concurso público, eu acho que todo mundo aqui lembra, principalmente a bancada da educação, foi uma cobrança insistente, de maneira individual, vários vereadores, né? Vereador Marcos Nunes, vereadora Marilange, Sávio José, Edenilson, além de nós, vereadores, a Comissão de Educação se posicionou a respeito, cobrando, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb e, principalmente, o Sindiúti. Né? A gente entendeu que era extremamente importante a abertura desse concurso público, além do que o Ministério Público já tinha feito a cobrança para o município, inclusive assinando um TAC, um termo de ajuste de conduta, em relação à urgência de fazer o concurso público, porque nós temos no município um número muito grande de contratados em relação ao número de efetivos. E isso compromete a educação. Porque a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar a educação a médio e longo prazo. E os contratados, não que eles não tenham compromisso, não é isso. Os contratados têm muito compromisso, sim. Inclusive trabalhando em condições bastante adversas. Né? Se dedicam. Mas a gente entende que para fazer um trabalho realmente que vai trazer um retorno futuro para a nossa comunidade, tem que ser um trabalho a médio e longo prazo, e isso a gente só consegue quando a gente tem um trabalhador, né, efetivo no município. Então, parabenizo, né, aqui a pessoa do Luciano Piovesan, representando o senhor prefeito nessa casa. Aqui é uma demanda, é uma bandeira, né, que está segurada por várias mãos, no sentido de cobrar o Executivo para que esse concurso público ele viesse, então, a acontecer. Então, a gente parabeniza e agradece ao Poder Executivo. Um outro ponto que eu quero falar, que aí eu acho que é o assunto mais, não vou dizer o mais importante, uma vez que nós tivemos aqui a aprovação em primeira votação do projeto do funcionamento dos supermercados aos domingos, mas é sem dúvida nenhum um dos pontos principais dessa nossa reunião, que é em relação ao discurso que o Luiz Paulo fez hoje aqui nessa tribuna, em relação ao Mineiroduto. Chegou realmente o momento, né, das decisões. Nós temos aqui, essa semana, amanhã,
às 16 horas, nessa Casa Legislativa, uma reunião da Comissão de Enfrentamento, Comissão Parlamentar de Enfrentamento à construção do mineroduto da Ferros, com o senhor prefeito, com o SAAI e também com a campanha pelas águas contra a construção do mineroduto, que teve aqui hoje representado pelo Luiz Paulo. Em que nós vamos fazer a cobrança de maneira oficial, já até antecipando aqui para o secretário de governo, o posicionamento do município em relação à passagem do mineroduto. A gente já sabe, né, que a atual administração não encontrou nenhum documento em relação ao mineroduto lá dentro da prefeitura. Então, é algo que particularmente me surpreende muito, não ter nenhuma documentação. Então, a gente quer que seja, né, tratado realmente com muita responsabilidade essa questão, né, e amanhã, então, a gente vai ter o posicionamento do Executivo em relação a essa questão. Um outro ponto, aí até o Luiz Paulo, né, pediu que eu fizesse aqui a leitura, o Luiz Paulo que representa a campanha pelas águas, de um convite que a Universidade Federal de Viçosa faz à comunidade, porque a Universidade Federal de Viçosa criou uma comissão para poder discutir a passagem do mineroduto, uma vez que ela também é atingida, e que até hoje também não se posicionou. Aí eu vou fazer aqui rapidamente, senhora presidente, a leitura desse convite, né, porque ele, por si só, vai falar muito mais do que as palavras que eu iria colocar aqui. Então, a Câmara Municipal de Viçosa, convite. Vimos, por meio desta, convidá-los para participar do evento FV Debate, Impacto do Mineroduto da Ferros em Viçosa. O evento é organizado por uma comissão especial nomeada pelo Consul, Portaria 036 de 2014, que tem como tarefa gerar subsídios que possam embasar o posicionamento oficial do FV em relação à implantação do mineroduto em Viçosa. A programação prevê palestras sobre diferentes aspectos do empreendimento, seguidos de espaços para perguntas e debates. Convidamos essa entidade para participar desse debate, dada a grande relevância do mesmo e pelo seu reconhecido envolvimento com essa temática. O evento será realizado no próximo dia 18 de novembro, às 14 horas, das 14 às 16 horas, no Departamento de Engenharia Florestal, lá na Universidade Federal de Viçosa. Então, moçada, só para poder colocar de forma bem clara o quanto é importante essa semana e a semana que vem em relação à discussão desse empreendimento. A gente espera o posicionamento da Prefeitura ainda amanhã em relação a essa passagem do mineroduto e na terça-feira o posicionamento da Universidade Federal. Então, eu espero que a gente tenha sucesso nessas duas discussões e que a gente faça valer realmente o direito do nosso povo, né, que é água realmente de qualidade, né, abastecendo os nossos lares. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Fará uso da palavra o vereador Marcos Nunes, logo depois, vereador Edenilson. Muito obrigado, senhora presidente, e quero cumprimentar novamente a todos que, também primeira vez que faço uso aqui, depois, antes foi só na questão das proposições avulsas, mas cumprimentar novamente a todos e todas, né, saudar com muito carinho aí, né, os nossos comerciários, e dizer o seguinte, né, também vim aqui, senhora presidente, para dizer algumas coisinhas, né, vamos deixar a consciência negra para a semana que vem, que temos mais uma reunião para isso, mas eu tenho, né, o Meio Quilo gosta de falar muito de capitalismo aqui, viu, vereador Edelmino? E a gente tem hoje dois exemplos típicos da situação do capitalismo, né? Uma é a situação do mineroduto, né, que não está nem aí, né? Lógico que um dos problemas do capitalismo é depender de pessoas para trabalhar para eles. Pessoas custam caro, então eles querem desconsiderar. E aí o mineroduto ele vem, né, como um caninho, né, que vai sugar realmente as nossas riquezas. As denúncias estão feitas aí, depois eu volto a comentar disso. Outro é a exploração do trabalhador, e a gente vê aí essa questão do trabalho nos domingos, etc. Então, quero parabenizar novamente, né, os autores desse projeto. Óbvio que a gente está com vocês, eu acho que é uma questão de humanização do trabalho, humanização das famílias, eu acho que isso é importante. Nós estamos vivendo um momento muito duro em termos de mundo, em termos de Brasil, em termos de Viçosa, né? A degradação ambiental chegando a tanto que
as nossas águas estão faltando, e aí a gente sabe que a gente não vai comer dinheiro, nem minério, a gente tem que viver de uma maneira diferente. E é um momento, realmente, da gente parar de competir, um momento da gente passar a cooperar, né? E a política, ela traz para nós coisas muito difíceis, né? Eu tenho, né, por causa dessa discussão do mineroduto, aqui já repito, né, na outra legislatura, a gente já fez várias reuniões com o pessoal das Ferros, eu já fiz 200 críticas, acho maravilhoso, o Edelmiro não era vereador ainda, já estava lá na luta do mineroduto, está aí como vereador na luta, na comissão de enfrentamento, parabéns, viu, vereador? Eu acho que é isso aí, nós temos que realmente enfrentar essa situação. A cidade de Conceição do Mato Dentro, de onde sai o mineroduto Minas-Rio, já está tendo problema com a água, vereador. Porque nós sabemos que na pasta que vai o minério, além da água, vai também o amido, que é alimento, né? Então, isso é o lubrificante para o minério passar e chegar até o porto. O projeto é horrível de mineroduto, não resta dúvida, não agrega valor, está mandando nossas riquezas embora, e etc. Já falei dessa situação muitas vezes. O difícil, vereador Edelmiro, que, por exemplo, quando a gente vai ler o decreto, quem assinou o decreto que concede à empresa a utilidade pública para a faixa de servidão, a gente vê políticos bastante influentes aqui em Viçosa, né? Quem assinou esse decreto foi o senhor governador Antônio Anastasia, pelo menos do Mineroduto da Ferros, o secretário de governo Danilo de Castro e a Renata Vilhena, que é irmã do Aécio Neves. Então, assim, a minha preocupação, e aqui eu não estou criticando esses políticos, mas eu estou chamando a atenção... Desculpa, o Sávio, obrigado. O Sávio está me corrigindo que a Renata não é irmã do Aécio, e é a Andréia Neves, e não a Renata Vilhena. Mas a questão que eu quero colocar é o seguinte, a gente espera dos nossos políticos que eles, nas instâncias, obviamente, que cada um participe, que melhor faça por nós. E eu me pergunto para esses políticos, né, se o melhor para eles era só assinar a faixa de servidão sem discutir por completo a questão da agregação do valor e etc. Né? Então, essa questão do imediatismo, isso me incomoda. Né? Obviamente, viu, vereadores, vocês que são da base, eu que são apoiadores do Danilo de Castro e do Rodrigo e do governador, do Aécio, da Anastasia, nada contra. Isso faz parte do jogo político. Eu faço parte de um PT que, assim que a gente acaba de eleger a Dilma ou o nosso governador, a gente já está com a pauta lá exigindo dele coisas. Decepcionado com uma série de situações, uma delas eu posso citar, é a reforma agrária, que a gente não consegue fazer enquanto governo federal, mas decepcionado também a nível de Estado, com o nosso Danilo de Castro, que é daqui da região, e que eu acho que simplesmente assina o documento lá de servidão e de verdade não pensa que esses empregos poderiam estar sendo gerados aqui, que nós poderíamos estar agregando valor aqui. E o que a gente vê, infelizmente, é isso, gente. A nossa Minas Gerais esburacada, é só você sobrevoar aí na região, nas nossas regiões de mineração, que você vai ver o tanto que nós somos esburacados e a nossa riqueza fazendo riqueza de outra nação e não a nossa. Nós precisamos inverter essa situação, né? E aí agradeço aí a todos da luta pelas águas e contra o mineroduto da Ferros, também a vocês aí comerciários, nós estamos com vocês, obviamente. Se Deus quiser, nós vamos aprovar o projeto de vocês ainda na noite de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Fará uso da palavra agora vereador Edenilson. Logo depois, vereador Sávio José. Boa noite, senhora presidente, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, mais uma vez, boa noite, público presente, comerciários aí, boa noite. Luciano Piovesan também, boa noite. Bom, primeiramente, parabenizar, né, ao Luiz Paulo, dizer que é uma luta nossa e que nós devemos cobrar posicionamento não só do Executivo, mas da Universidade Federal de Viçosa, né, que a população junte conosco para lutar aí pela luta pelas águas. A gente sabe que isso não é uma coisa só do município de Viçosa, a luta pela água, mas tirar de nós esse bem precioso, com esse mineroduto passando aí, isso é realmente lamentável, nós não podemos deixar isso acontecer enquanto população viçosense, jamais que isso aconteça. Com respeito ao Luiz Carlos Vitor, né, com respeito ao dia e a Semana da Consciência Negra, eu
é bonito, é bacana, mas nós devemos ter consciência negra, todos os dias, todos os meses, todos os anos, não só na semana, muito se discute, mas nós devemos respeitar, ter ali um apoio sempre aí, com desrespeito a essas questões, né, do preconceito racial, é uma luta diária, anualmente. Ao Luiz Lúcio da Silva, né, é uma situação desse forno crematório que deve ser bem discutido, envolve uma questão religiosa, né, várias questões religiosas, então eu acho que é uma coisa que tem muito a ser discutido ainda. Eu, particularmente, tenho a minha opinião, talvez contrária, mas é uma coisa que tem que ser muito discutida para a gente chegar num senso aí. Bom, parabenizar ao Poder Executivo da nossa cidade, né, que está aqui representado pelo Luciano Pelvezan, na qual nós, enquanto vereadores, pelo menos o que eu percebo na fala de todo mundo, e na qual eu estou falando aqui agora, é a abertura da conversação com o Poder Legislativo, ou com os vereadores que vão até o Poder Executivo, que vão até a Prefeitura e conseguem uma abertura de diálogo com o prefeito e com todo o seu secretariado. Falo isso e já menciono a fala do Paulinho Brasília, que conseguiu uma cirurgia para um garoto, né, junto com o Ângelo, pela sensibilidade da situação, e a gente vem trabalhando efetivamente para conseguir, né, ajudar essas pessoas menos favorecidas, e vou levar um caso para o prefeito, primeiro estou tornando isso público, para depois trazer a resposta daquilo que qual foi o posicionamento do senhor prefeito diante as situações graves que estão acontecendo no nosso município, principalmente na área de assistência social. Porque nós temos 2 casos na cidade de Viçosa, de 2 pessoas que tomam suplemento, na qual uma das pessoas é um senhor que teve 2 AVCs, e ele toma um medicamento, um suplemento, na verdade não é um medicamento, é um suplemento, é a alimentação dele à base de sonda, de R$50 por dia. E a Prefeitura, o Poder Executivo, segundo a filha do senhor, simplesmente parou de fornecer, e o que alega para a família é que não tem um tempo determinado para que se volte a fornecer esse suplemento. A família não tem condição, R$50 por dia. O projeto Ajude-nos a Ajudar, junto com a comunidade, através do programa do Paulo em Brasília, vem ajudando essa família. Para vocês terem uma noção, amanhã já não tem mais o alimento, mas graças a Deus hoje ali já consegui mais 2 latas para amanhã e depois de amanhã. Hoje eu conversei na Secretaria de Saúde e o Dr. Sérgio Norfini me encaminhou as 2 pessoas responsáveis, as 2 mulheres responsáveis. E elas disseram que talvez quinta-feira que vem que esse suplemento chega. Então é essa conversa de inicial, uma das pautas da conversa é sobre esse caso, ou esses casos, porque não pode acontecer uma coisa dessa, porque se esse senhor ficar sem o suplemento dele por 5 dias, ele vem a falecer. Só um instantinho, Alexandre, para mim concluir o raciocínio aqui. Tem uma criança também que tem uma doença rara, o ADL, que é a doença, não estou me recordando que o nome do completo da doença, mas é uma doença rara, e a Prefeitura também cortou o suplemento desse garoto, alegando à família que ele é o